Meu nome é Sebastião Ferreira da Silva, mas por essas terras do Pantanal, todo mundo me conhece como Tião Onça. Nasci aqui mesmo, no coração desta planície sem fim, há 61 anos, numa época em que caçar onça era a profissão que separava homens corajosos de covarde que ficava em casa. Sou caçador de onças desde os 18 anos e posso garantir para vocês que não existe bicho mais perigoso nem mais inteligente em todo este continente. Vou contar algumas das minhas aventuras mais emocionantes enfrentando esses felinos magníficos, que me fizeram passar noites inteiras na espreita, atravessar pântanos infestados de jacarés e viver momentos de pura adrenalina, onde um erro de cálculo poderia significar morte certa. Cada onça é uma personalidade diferente. Cada caçada é um xadrez mortal. E cada encontro com esses predadores é teste de coragem que marca um homem para o resto da vida. A primeira grande aventura que vou relatar aconteceu quando eu tinha 25 anos e ainda pensava que sabia tudo sobre caça. Era março de 1987, época das águas altas, quando as onças ficam concentradas em áreas de terra firme e se tornam mais agressivas pela falta de território. Eu havia recebido chamado urgente do fazendeiro Coronel Joaquim, dono da Fazenda Esperança, sobre uma onça macho que estava causando terror na região. "Tião", disse o coronel com voz grave e preocupada, "tem um bicho aqui que já matou 12 cabeças de gado em 2 semanas. É onça grande e esperta como o diabo, e tá zombando dos meus vaqueiros. 3 peões já tentaram pegar ela. Todos voltaram de mãos vazias e com medo nos olhos." 12 cabeças de gado em 2 semanas era trabalho de onça excepcional. A maioria mata uma res por semana, quando muito. Este animal estava caçando por prazer ou território, não apenas por fome. Era o tipo de felino que representa perigo real para qualquer ser humano que cruzar seu caminho. "Pago 500 mil cruzeiros para quem trouxer a pele dela", continuou o coronel. "Mas tem que ser caçador experiente, porque esta onça já provou que não tem medo de gente." 500 mil cruzeiros era quantia considerável na época. Mas não era o dinheiro que me motivava. Era o desafio de enfrentar um predador que havia derrotado outros caçadores e estava estabelecendo domínio absoluto sobre território extenso. Era questão de honra profissional. Parti na segunda-feira pela manhã, carregando minha Winchester 30-06, munição especial para grandes felinos, equipamento de acampamento para uma semana e toda a confiança arrogante da juventude. O plano era simples: localizar a onça, estudar seus hábitos, preparar emboscada e resolver o problema em poucos dias. Como eu estava errado sobre a simplicidade da tarefa. Cheguei à fazenda no final da tarde e fui direto examinar os locais dos ataques mais recentes. O que vi me impressionou pela brutalidade e pela inteligência por trás dos ataques. A onça não estava apenas matando gado, estava enviando mensagem clara de que aquele território era dela. Cada ataque seguia padrão específico: animal isolado do rebanho, morte rápida por quebra do pescoço, carcaça arrastada para local escondido onde ela se alimentava com calma. Mas o mais impressionante eram as pegadas. Patas enormes que indicavam macho adulto no auge da força física. "É bicho velho", explicou Zeca, o capataz da fazenda, enquanto me mostrava os rastros mais frescos. "Deve ter uns 10 anos. Conhece todos os truques, já enfrentou outros machos e sempre saiu vitorioso. Os vaqueiros tão com medo de sair sozinhos para o campo." Passei 2 dias mapeando o território da onça e estudando seus padrões de movimento.
Era animal extremamente inteligente que variava rotas, horários e métodos de ataque para evitar previsibilidade. Usava pelo menos 5 abrigos diferentes para descansar durante o dia, sempre em locais que ofereciam múltiplas rotas de fuga. Na terceira noite, montei minha primeira emboscada próxima a um bebedouro que ele frequentava regularmente. Subi numa árvore robusta que oferecia visão clara da área e me posicionei com paciência de pescador, esperando o piracuçu. Era lua cheia, visibilidade excelente, condições perfeitas para tiro certeiro. A onça apareceu por volta das 11 horas, mas não como eu esperava. Em vez de se aproximar diretamente do bebedouro, ela circulou a área por quase 1 hora, sempre nas sombras, claramente desconfiada de alguma coisa. Era como se sentisse presença humana, mesmo eu estando a 15 metros de altura. Quando finalmente se aproximou da água, manteve postura de alerta máximo. Bebia rapidamente, levantava a cabeça para escutar, cheirava o ar constantemente. Era comportamento de animal, que sabia estar sendo caçado e tomava todas as precauções possíveis. Apontei a Winchester e fiz a mira cuidadosa. Era tiro de uns 40 metros, ângulo ligeiramente elevado, sem obstáculos no caminho. Condições técnicas perfeitas para disparo certeiro. Respirei fundo, controlei o batimento cardíaco e comecei a apertar o gatilho lentamente. Foi quando ela olhou diretamente para mim. Mesmo na penumbra da noite, seus olhos amarelos me encontraram entre as folhas da árvore, como se soubesse exatamente onde eu estava escondido. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram eternos. Predador contra predador, cada um avaliando as intenções do outro. Deveria ter atirado naquele momento, mas algo na intensidade daquele olhar me fez hesitar. Era inteligência que ia muito além do instinto animal. Era quase como se ela estivesse me desafiando a fazer o próximo movimento, confiante na sua capacidade de reagir mais rapidamente que minha habilidade de atirar. A hesitação custou minha chance. Num movimento fluido demais para os olhos acompanharem, ela desapareceu na vegetação densa, como se fosse fantasma. Um segundo estava lá. No seguinte, havia se evaporado na mata sem fazer ruído. Desci da árvore frustrado, mas também impressionado. Aquela onça havia demonstrado nível de consciência tática que eu nunca tinha visto em animal selvagem. Sabia que estava sendo caçada, identificar a minha posição com precisão e escolher a retirada estratégica em vez de confronto direto. Galera, deixem nos comentários de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver quantos conhecem a inteligência assustadora das onças do Pantanal. Durante os dias seguintes, aquela onça me deu uma aula de guerra psicológica que jamais esqueci. Em vez de simplesmente evitar as áreas onde eu montava emboscadas, ela começou a me stalker. Encontrava sinais de sua presença próximos aos meus acampamentos, pegadas frescas ao redor da minha rede de dormir, marcas de garras em árvores onde eu havia subido para observação. Era como se tivéssemos trocado de papéis. Eu pensava que estava caçando ela, mas na verdade ela estava me estudando, aprendendo meus hábitos, testando minha coragem. Várias noites acordei com sensação clara de estar sendo observado, mas nunca consegui vê-la diretamente. Na quinta noite, a situação escalou para um nível completamente novo. Eu estava dormindo numa rede armada entre 2 árvores quando acordei com um rugido baixo e ameaçador que vinha de algum lugar próximo. Era som gutural que fazia os ossos tremerem,
expressão de poder que só onças machos adultos conseguem produzir. Peguei a espingarda e a lanterna, mas quando acendi a luz, não vi nada além de vegetação densa e sombras brincando entre as árvores. O rugido não se repetiu, mas eu sabia que ela estava por ali, provavelmente me observando de algum esconderijo perfeito. Fiquei acordado o resto da noite, tenso como corda de viola, prestando atenção em cada ruído da mata. Era jogo de nervos que ela estava vencendo claramente. Caçador experiente não deve deixar a presa tomar controle psicológico da situação. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Na manhã seguinte, encontrei pegadas frescas a menos de 5 metros da minha rede. Ela havia se aproximado durante a madrugada, provavelmente enquanto eu dormia, e ficado ali tempo suficiente para deixar várias marcas claras no solo macio. Era demonstração de poder. Podia ter me atacado facilmente, mas escolheu apenas mostrar que controlava a situação. Foi aí que compreendi que estava lidando com um animal excepcional, que exigia estratégia completamente diferente de qualquer caçada anterior. Métodos tradicionais de emboscada e espera não funcionariam com onça, que havia invertido a dinâmica predador-presa. Decidi mudar de tática radicalmente. Em vez de tentar surpreendê-la, faria confronto direto. Rastrearia ativamente durante o dia, seguindo suas pegadas até encontrá-la no seu território, forçando o encontro onde minhas vantagens técnicas, arma de fogo e alcance, pudessem compensar suas vantagens naturais. Era a estratégia mais arriscada, que me colocava em terreno desconhecido onde ela tinha todas as vantagens táticas. Mas também era a única forma de quebrar o jogo psicológico que ela estava vencendo. Comecei o rastreamento ativo na sexta-feira pela manhã, seguindo rastros frescos que levavam a uma área de mata densa, próxima a um braço do rio. As pegadas indicavam que ela estava se movendo com propósito, não vagando aleatoriamente. Tinha destino específico em mente. O rastreamento durou 4 horas por terreno cada vez mais difícil. Mata fechada, onde era preciso abrir caminho à força. Córregos que exigiam travessias cuidadosas. Terreno pantanoso que sugava as botas a cada passo. Era território que ela conhecia perfeitamente e eu estava descobrindo a cada metro. Foi numa área de tabocal denso que encontrei seu primeiro abrigo diurno. Depressão natural entre bambus gigantes que criava esconderijo perfeito, protegido, ventilado, com múltiplas rotas de escape. Ainda havia sinais de ocupação recente, mas ela já tinha se movido para outro local. Continuei seguindo os rastros por mais 2 horas, até chegar a uma formação rochosa que se elevava uns 10 metros acima da mata circundante. Era como castelo natural, que oferecia visão panorâmica da região. Se eu fosse onça territorial experiente, escolheria exatamente aquele local para estabelecer posto de observação. Comecei a subir as rochas cautelosamente, verificando cada apoio para mãos e pés. Era a escalada técnica que exigia concentração total, mas que me colocaria em posição estratégica superior se ela estivesse no topo da formação. Estava a meio caminho da subida quando ouvi o som que todo caçador de onças teme. O rosnado baixo e contínuo que indica animal encurralado e pronto para atacar. Vinha de algum lugar acima de mim, entre as rochas, próximo demais para conforto. Parei imediatamente a escalada e tentei localizar a origem do som. Era difícil determinar posição exata porque o eco nas rochas distorcia a direção. Podia estar 5 metros acima ou apenas 2 metros ao lado, escondida numa fenda que eu não conseguia ver. A situação era delicada.
estava numa posição vulnerável, agarrado numa face rochosa, com movimentos limitados e ângulos de tiro desfavoráveis. Se ela decidisse atacar, teria todas as vantagens: terreno elevado, elemento surpresa, liberdade de movimento. O rosnado parou abruptamente, criando silêncio ainda mais ameaçador que o som anterior. Silêncio de predador que decidiu agir. Meus instintos gritavam que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia exatamente o que, nem de onde viria. Foi quando vi o movimento no canto do olho. Sombra dourada se deslocando entre as rochas acima, rápida demais para acompanhar completamente, mas claramente vindo na minha direção. Era ela, finalmente assumindo posição de ataque depois de dias de guerra psicológica. Soltei uma mão da rocha, peguei a espingarda que estava a tiracolo e tentei fazer pontaria enquanto mantinha equilíbrio precário com a outra mão. Era posição impossível para tiro preciso, mas não tinha escolha. Era atirar mal posicionado ou virar presa de onça faminta. Ela apareceu numa saliência rochosa, uns 8 metros acima, magnificente e aterrorizante ao mesmo tempo. Era macho adulto gigantesco, com músculos que se destacavam sob a pelagem dourada, caninos que brilhavam na luz filtrada da mata. Animal no auge da força física e da agressividade territorial. Nossos olhos se encontraram novamente, mas desta vez não havia curiosidade nem avaliação mútua. Era confronto direto entre dois predadores, onde apenas um sairia vivo da situação. Apontei a Winchester na direção dela e disparei. O tiro ecoou entre as rochas como trovão, mas eu sabia que havia errado antes mesmo de ver o resultado. Posição instável, ângulo ruim, pressão do momento. Tudo havia conspirado contra a precisão. A onça desapareceu imediatamente, mas não em fuga. Era movimento tático, reposicionamento para novo ângulo de ataque. Ela havia compreendido que eu estava armado e vulnerável, e agora procurava a forma de neutralizar minha vantagem técnica. Tentei terminar a escalada rapidamente para chegar ao topo das rochas, onde teria mais espaço para manobrar e melhores ângulos de tiro. Mas a pressa me fez cometer erro que quase custou minha vida. Pisei numa rocha solta que cedeu sob meu peso. Perdi o equilíbrio, escorreguei uns 3 metros e fiquei pendurado por uma mão numa saliência estreita, com a espingarda balançando perigosamente no seu suporte. Era posição desesperadora que me deixava completamente vulnerável. Foi nesse momento que ela atacou. Saltou de uma posição que eu não havia identificado. Movimento fluido e poderoso que cobriu uns 5 metros de distância em fração de segundo. Era ataque certeiro, calculado para me atingir enquanto eu estava indefeso. Por puro instinto de sobrevivência, soltei a mão da rocha e me deixei cair mais alguns metros, aterrissando pesadamente numa plataforma rochosa menor. A onça passou exatamente onde eu estava segundos antes, suas garras arranhando a rocha com som que arrepiava os cabelos. Ela aterrissou graciosamente numa saliência próxima e se virou para avaliar a nova situação. Agora estávamos numa distância perigosa, próximos demais para tiro confortável, longe demais para eu ter certeza de parar um segundo ataque. Peguei a espingarda que havia conseguido manter a tiracolo durante a queda e a apontei diretamente para ela. Desta vez, a distância era de menos de 5 metros, ângulo favorável, posição estável. Se ela atacasse novamente, eu teria chance real de acertá-la. Mas ela não atacou. Em vez disso, ficou me observando com aquela inteligência perturbadora,
claramente calculando riscos e benefícios de um segundo assalto. Era animal experiente que sabia quando vale a pena lutar e quando é melhor recuar. Ficamos nessa posição por pelo menos 5 minutos. Eu com a arma apontada, ela avaliando as opções táticas. Era duelo de nervos onde qualquer movimento precipitado podia ser fatal para qualquer um dos dois. Finalmente, ela tomou sua decisão. Lenta e deliberadamente, se afastou da borda da saliência onde estava e desapareceu entre as rochas do outro lado da formação. Não era fuga apressada de animal assustado, mas retirada tática de predador que escolheu viver para lutar outro dia. Esperei mais 10 minutos antes de tentar descer das rochas. Minhas pernas estavam tremendo de adrenalina e as mãos suavam tanto que mal conseguia segurar a espingarda firmemente. Havia acabado de sobreviver ao encontro mais perigoso da minha carreira de caçador. Pessoal, deixem nos comentários de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver quantos conhecem a emoção mortal de enfrentar uma onça. Durante a descida das rochas, refleti sobre o que havia acontecido. Aquela onça havia demonstrado nível de inteligência tática que desafiava tudo o que eu pensava saber sobre comportamento de grandes felinos. Havia me atraído para terreno favorável a ela, montado emboscada quase perfeita, e recuado apenas quando percebeu que os riscos superavam os benefícios. Era adversário que merecia respeito total e estratégia completamente nova. Voltei para o acampamento base no final da tarde, fisicamente exausto, mas mentalmente energizado. Pela primeira vez em 5 dias, sentia que havia estabelecido contato real com meu alvo. Não havia conseguido abatê-la, mas também havia provado que podia sobreviver ao confronto direto. Naquela noite, mudei completamente minha abordagem. Em vez de tentar surpreendê-la ou forçar confrontos em terrenos desconhecidos, decidi usar o que ela havia me ensinado: paciência tática e conhecimento do território. Passei 2 dias mapeando detalhadamente a região onde havia acontecido nosso primeiro confronto. Identifiquei todas as trilhas que ela usava, todos os pontos de água que frequentava, todos os abrigos onde descansava. Era trabalho meticuloso de detetive, juntando pistas para compreender completamente seus padrões de movimento. Descobri que ela tinha rotina mais previsível do que imaginava inicialmente. Usava território de aproximadamente 10 km², com 5 pontos principais de atividade conectados por trilhas específicas. Era criatura de hábitos, como a maioria dos felinos territoriais. Mais importante, identifiquei um gargalo na sua rotina. Área de passagem obrigatória entre seu território de caça e seu abrigo principal. Era vale estreito entre 2 formações rochosas, onde ela passava todos os dias no final da tarde, voltando do campo para a mata densa. Era local perfeito para emboscada definitiva. Boa cobertura para esconderijo, ângulos favoráveis para tiro, distância adequada para precisão máxima. Mais importante ainda, era terreno que eu podia estudar e controlar com antecedência. Passei uma tarde inteira preparando a posição de tiro perfeita. Escolhi uma árvore robusta que oferecia visão clara do vale. Testei todos os ângulos possíveis de disparo. Marquei distâncias exatas para diferentes pontos da trilha. Era preparação militar para confronto único. Na terça-feira à tarde, uma semana após ter chegado à fazenda, me posicionei na árvore escolhida 2 horas antes do horário habitual de passagem da onça. Queria estar completamente imóvel e mentalmente preparado
quando ela aparecesse. A espera foi uma meditação sobre vida e morte. Ali estava eu, homem de 25 anos, armado com o que havia de mais moderno em tecnologia de caça, enfrentando o predador que evoluiu durante milhões de anos para ser máquina de matar perfeita. Era confronto entre inteligência humana e instinto animal refinado. Ela apareceu exatamente no horário previsto, caminhando calmamente pela trilha como se fosse dona do mundo. Movimentos fluidos e confiantes de animal no seu próprio território, sem sinais de alerta ou desconfiança. Era o momento que todo caçador sonha, alvo perfeito em condições ideais. Apontei a Winchester com cuidado cirúrgico. Distância de 50 metros. Animal parado em posição lateral ideal. Luz adequada para a mira precisa. Respirei fundo. Esvaziei os pulmões pela metade e comecei a apertar o gatilho com pressão constante. O tiro ecoou pelo vale como canhão. A onça caiu imediatamente, sem dar um passo adicional. Era tiro perfeito, que atravessou o coração e causou morte instantânea. Depois de uma semana de guerra psicológica e confrontos táticos, a caçada havia terminado com um único disparo certeiro. Desci da árvore e me aproximei cuidadosamente do animal abatido. Era macho magnífico, que devia pesar uns 90 quilos, com cicatrizes que contavam história de décadas de lutas territoriais e sobrevivência. Pelagem dourada marcada com rosetas negras perfeitas, músculos que, mesmo na morte, demonstravam a força extraordinária que possuíra. Ajoelhei-me ao lado dela e fiquei alguns minutos em silêncio, prestando respeito final a um adversário que havia me dado a caçada mais desafiadora da minha vida. Não era momento de celebração, mas de reconhecimento de que havia enfrentado e vencido um dos predadores mais perigosos do mundo. A volta para a fazenda foi triunfal. Carreguei a onça numa improvised travois, feita com galhos e cordas, chegando na sede no final do dia para encontrar uma multidão de peões e vizinhos que haviam vindo ver o famoso felino que aterrorizara a região. "Meus parabéns, Tião", disse o coronel Joaquim, claramente aliviado. "Você fez o que 3 outros caçadores não conseguiram. Esta onça estava causando prejuízo de milhões, mas o pior era o medo que ela plantava nos homens. O pagamento foi feito imediatamente, mas mais importante que o dinheiro era o respeito que havia conquistado entre os fazendeiros da região. Notícia da caçada se espalhou rapidamente, e logo comecei a receber convites de outras propriedades que enfrentavam problemas similares. Aquela primeira grande onça me deu reputação que duraria décadas, mas também me ensinou lições fundamentais sobre caça de grandes felinos que influenciariam todas as expedições futuras. Paciência é mais importante que coragem. Inteligência supera a força bruta. E cada onça é adversário único que exige estratégia específica. 3 anos depois, enfrentei outro desafio que testaria essas lições de forma ainda mais extrema. Era 1990, e eu havia sido chamado para resolver problema numa região ainda mais isolada, área de transição entre Pantanal e Cerrado, onde uma onça fêmea estava atacando pessoas. "Tião", disse o comissário de polícia de Corumbá quando me procurou, "temos situação grave no distrito de Nhecolândia. Uma onça fêmea atacou 2 pessoas em 15 dias. Uma morreu, outra ficou mutilada. A população está em pânico. Onça que ataca seres humanos é situação excepcional e extremamente perigosa. Normalmente, esses felinos evitam contato com pessoas, mas quando perdem esse medo natural, tornam-se predadores que veem humanos como presas potenciais.
Era caso que exigia ação imediata e caçador extremamente experiente. O que sabemos sobre ela? Perguntei. É fêmea adulta, provavelmente com filhotes. Está atacando pessoas isoladas. Um pescador na beira do rio. Uma mulher que foi buscar água numa nascente. Ataques rápidos, letais, sem provocação aparente. Onça fêmea com filhotes é ainda mais perigosa que macho territorial. A necessidade de proteger as crias e alimentá-las pode torná-la mais agressiva e menos cautelosa que o normal. Era adversário que combinava instinto maternal com capacidade letal refinada. Parti para Niecolândia na sexta-feira pela manhã, carregando equipamento mais pesado que o usual. Além da Winchester 3006, levei também uma espingarda calibre 12, com cartuchos de chumbo grosso para emergências de curta distância. Onça que ataca humanos pode tentar emboscadas inesperadas. A região era ainda mais selvagem que qualquer área onde havia caçado anteriormente. Combinação de cerrado seco com brejos pantaneiros, criando mosaico de diferentes habitats, que oferecia esconderijos perfeitos para predadores. Era território que favorecia totalmente a onça em qualquer confronto. Passei o primeiro dia investigando os locais dos ataques e entrevistando testemunhas. O padrão que emergiu era perturbador. A onça estava escolhendo alvos vulneráveis, atacando com surpresa total e demonstrando ausência completa de medo humano. O primeiro ataque havia acontecido numa curva do rio onde um pescador local costumava verificar suas redes todas as manhãs. A onça apareceu do nada, pulou nele pelas costas enquanto estava agachado na margem e o matou com uma única mordida no pescoço. Testemunhas encontraram o corpo algumas horas depois, com sinais claros de que ela havia começado a se alimentar. O segundo ataque foi ainda mais chocante. Uma mulher havia saído de casa para buscar água numa nascente próxima, quando a onça a atacou em plena luz do dia. Desta vez, gritos da vítima atraíram socorro rápido, mas ela havia sofrido ferimentos graves no braço e nas costas antes que o felino fugisse. Ela não tem medo de gente, disse João, marido da mulher atacada. Atacou minha esposa mesmo ouvindo vozes de outras pessoas próximas. É bicho que perdeu o instinto normal. Onça sem medo de humanos é aberração perigosa que precisa ser eliminada rapidamente. Uma vez que fazem essa associação, humano como presa potencial, raramente voltam aos padrões normais de comportamento. Era situação de emergência que não admitia erro. Comecei o rastreamento na área do segundo ataque, onde os rastros eram mais frescos. As pegadas mostravam fêmea de porte médio, provavelmente pesando uns 60 quilos, com padrão de caminhada que indicava confiança total no território. Segui as pegadas por 3 quilômetros através de terreno variado, até chegar a uma área de mata ciliar densa, próxima a um córrego permanente. Era local ideal para estabelecer toca com filhotes, água abundante, caça variada, múltiplas rotas de escape. Foi quando encontrei evidência que confirmou minhas suspeitas. Pequenas pegadas de filhotes misturadas com as marcas da fêmea adulta. Eram pelo menos 2 filhotes, provavelmente com idade entre 6 e 8 meses, já grandes o suficiente para acompanhar a mãe em caçadas. A situação ficara ainda mais complicada. Fêmea com filhotes significa animal desesperado para alimentar a família, disposto a correr riscos que normalmente evitaria. Também significa que eliminar apenas a mãe deixaria filhotes órfãos que poderiam repetir os mesmos padrões comportamentais.
continuei seguindo os rastros até encontrar a toca principal. Depressão natural entre raízes de uma figueira gigante, protegida por vegetação densa que criava esconderijo quase perfeito. Havia sinais claros de ocupação recente, mas a família havia se mudado para outro local. Era tática comum de onças com filhotes, mudar de abrigo regularmente para evitar que predadores ou ameaças localizem as crias. Significava que eu teria que rastrear uma fêmea experiente que conhecia perfeitamente o território e estava tomando todas as precauções para proteger os filhotes. Durante 2 dias, segui a família através de labirinto de trilhas que se cruzavam, recomeçavam e desapareciam em áreas rochosas onde era impossível identificar pegadas. Era jogo de paciência que testava tanto resistência física quanto habilidade de rastreamento. Na segunda noite, montei acampamento próximo a uma nascente que todas as onças da região eram obrigadas a visitar para beber água. Era ponto de passagem obrigatória que oferecia minha melhor chance de interceptar a família. Por volta das 2 horas da madrugada, ouvi ruídos que me fizeram pegar a espingarda imediatamente. Era som de animais grandes se aproximando da água, mas com cautela excessiva, que indicava presença de filhotes. Aguardei em silêncio absoluto, até que finalmente os vi. Sombras douradas se movendo na penumbra da mata. A fêmea estava na frente, constantemente alerta, enquanto 2 filhotes a seguiam de perto. Era a família nuclear de predadores em caçada noturna. Apontei a Winchester para a fêmea e aguardei momento ideal para o tiro. Mas ela nunca se posicionou adequadamente. Sempre mantinha os filhotes próximos, usando-os como escudo humano involuntário, ou ficava em ângulos que tornavam o disparo arriscado. Depois de 40 minutos de tensão, a família bebeu rapidamente e se afastou sem que eu tivesse uma única chance de tiro limpo. Era demonstração de inteligência maternal que complicava drasticamente minha missão. Deixem nos comentários de que cidade vocês estão nos acompanhando. Vamos ver quantos conhecem os desafios de caçar onças no Pantanal. Durante os dias seguintes, aquela fêmea me deu aula de sobrevivência que jamais esqueci. Era animal que havia aprendido a viver em conflito direto com humanos, desenvolvendo táticas específicas para neutralizar nossas vantagens tecnológicas. Ela evitava áreas abertas onde eu poderia usar alcance da espingarda. Preferia terrenos quebrados que limitavam ângulos de tiro e sempre mantinha rotas de fuga planejadas antes de se expor. Mais importante,